Eu queria começar já falando, eu não vou fazer uma recapitulação daquilo que nós falamos, porque senão a gente perde tempo, porque também tem lá no site, no YouTube, e daqui uns dias também o nosso site já vai estar pronto no ar e você vai poder acompanhar isso. Mas dá para você pegar, porque é um assunto que eu acho que é de conhecimento de a maioria que está aqui, né? Então nós temos falado sobre dons, falamos sobre a confusão que se gira em torno dos dons, falamos que as pessoas confundem dons com fruto, com cargos na igreja, né? Com disciplina, com obrigações, e isso, na verdade, eu acho que ficou muito claro para os irmãos. Hoje a gente vai pular um pouco mais, nós vamos falar sobre algumas coisas, eu quero salpicar algumas delas e falar sobre aquilo que, na minha opinião, é importante nós tratarmos acerca dos dons. Primeiro, a gente quer falar sobre a valorização que nós devemos dar àquilo que é diferente, né? Eu acho que aquilo que é diferente dentro do corpo de Cristo, em se tratando dos dons espirituais, que realmente é importante. Porque você já imaginou se todos tivessem um único dom só? Se todos, por exemplo, tivessem um único dom, o dom de profecia, né? Então, que graça teria? Eu acho que o valor não está, né, naquilo que talvez é único, mas sim na diversidade. E isso a gente já viu semana passada, mas é importante nós falarmos sobre isso. A igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja conhecida de todos pelos dons que ela possuía. Era uma igreja que tinha, na verdade, todos os dons. Talvez a única igreja citada por Paulo acerca disso. Ele frisa dizendo que era uma igreja que estava repleta de dons. No entanto, como nós vimos semana passada, faltava-lhes o fruto. E quando falta o fruto, há uma desordem. E hoje nós vamos falar sobre isso também. Então não adianta termos os dons se não tivermos o fruto. Mais importante é o fruto, porque o fruto forma o caráter, né? E é isso que nós precisamos entender. Falei para vocês do iceberg, né? Que é aquilo que a gente vê por aí, 10% só do que é visto. Isso, 10% na vida do cristão é o dom. Os dons são os 10%, aquilo que nós vemos. Mas, na verdade, aquilo que forma a pessoa está oculta. E é ali que nós precisamos observar, é ali que nós precisamos olhar, para que a gente, então, possa observar e ver se aquele irmão, se aquela pessoa que está exercendo o ministério dela, de verdade é um ministério frutífero, se é um cristão frutífero. Se não for, então não importa o que opere. Lutero dizia, mesmo que chova milagres todos os dias, né? Mesmo que você vê milagres acontecerem diante dos seus olhos por meio daquela pessoa, saiba que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. O diabo também opera milagres, o diabo também opera maravilhas, né? E nós precisamos tomar cuidado com isso. Então nós devemos olhar e valorizar aquilo que é diferente. Quando eu valorizo o que é diferente, pelo contrário do que as pessoas acham, que se eu valorizar o que é diferente vai causar divisão, pelo contrário, o que causa divisão, né, é nós sermos todos parecidos, sermos clone um do outro, sermos todos iguais. Nunca foi interesse de Deus fazer dos seus filhos clone, né? Cada um é diferente numa área, num aspecto, cada um é dotado de um dom, e mesmo que eu e você tenham o mesmo dom, nós temos personalidades diferentes. Isso que é interessante também, né? Porque quando o Senhor, Ele chega em nós, Ele vem em nosso coração, Ele não anula a nossa personalidade, né? Então nós vemos isso na palavra do Senhor. Por isso que existem pessoas com atitudes diferentes. Então dons são manifestações de Deus na vida de pessoas e de pessoas diferentes. E é isso que torna muito mais rico esse conceito da valorização daquilo que é diferente,
tá ok? Então nós precisamos observar e ver quanta riqueza há no corpo de Cristo, quanta riqueza há entre os membros do corpo de Cristo. Vamos ler, o Edson está aí para fazer essa leitura, mas você pode acompanhar, 1 Pedro 4,10. Nós até falamos disso semana passada, mas só para a gente abrir aí e tomar um fôlego. 1 Pedro 4,10. Pode ler. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Qual é a palavrinha interessante aí? Multiforme. O que é multiforme? Que tem muitas formas. Então não há uma forma, a multiforme, certo? Você já notou, por exemplo, que o ministério meu é diferente do da pastora, né? É assim que tem que ser. E se vier outro aqui, o outro terá um ministério diferente. Por quê? Porque são ministérios, maneiras e jeitos da manifestação de Deus, da graça dele, estar entre nós. Então isso é dado o nome de multiforme, certo? É a multiforme graça de Deus entre nós. Não existe uma forma só, certo? Mas tudo vem de Deus, desde que acompanhado do fruto do Espírito, como você tem aprendido, tá? Não adianta termos dons se não tivermos fruto. Outra coisa que é importante a gente aprender, que o importante em se falando de dons é a gente adotar um princípio que às vezes não é visto nas igrejas. O princípio de cooperar e não de competição. O que nós vemos muito é que existe muita competição no meio da igreja entre aqueles que têm dons, né? Então, sabe, quando você era criança, não sei se você, eu estou aqui, ó, junto com meu irmão e minha irmã também é daqui, nós éramos em 4 e de repente no Natal a gente recebia um presente e eu ficava olhando para o presente do meu irmão e o meu irmão no meu e a minha irmã. E nós então ficávamos pensando, quem será que ganhou melhor? Para mim era o melhor, e eu ficava com inveja do meu irmão, e assim você também, eu acho que passou por isso. E a gente ficava olhando, né? Aquilo que o nosso irmão ganhou, que a nossa irmã ganhou, e a gente ficava, sabe, fazendo ali, parece que uma competição, o meu é melhor que o teu, não, o teu é melhor que o meu, e o meu é mais legal que o seu. Isso também ocorre, infelizmente, dentro da igreja, o que não deveria acontecer. Essa competição jamais deveria acontecer, porque essa filosofia de competição é do mundo. A filosofia de Deus é da cooperação, é de cada um cooperar, é de cada um fazer a sua parte, é de cada um contribuir com algo que seja para a edificação do corpo de Cristo, entendeu? Então, em se tratando de dons, é claro que Paulo disse que é bom que todos profetizassem, porque ele estava falando em termos daquilo que o dom da profecia alcança, né? Mas em se tratando de dons, todos os dons são importantes. Não existe um dom que seja menos valorizado que o outro, porque na verdade todos são de valor para que o corpo de Cristo funcione. Certo? Então você não pode dizer, por exemplo, como Paulo disse, que, por exemplo, a sua língua não é importante, ou que o seu baço não é importante. Fica sem o baço para você ver. Fica sem a sua língua para você ver. Então não existe um órgão que não seja importante. Então todos, na verdade, são importantes. Todos têm o seu valor. E todos devem trabalhar conjuntamente com um só propósito. Não deve existir 2, 3 propósitos, um propósito só: a edificação do corpo de Cristo, a saúde do corpo de Cristo, suprir as necessidades que surgem no decorrer dos tempos no corpo de Cristo, certo? Então a minha cooperação, a sua cooperação, o meu trabalhar, o seu trabalhar, não deve gerar competições. O irmão fez isso, eu vou fazer mais que ele. Não, nada disso. Faça a sua parte.
É o que basta. Faça a sua parte. Faça aquilo que é entregue a você. Certo? Eu tenho que fazer aquilo que Deus entregou nas minhas mãos para ser feito. Eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua parte, isso se chama cooperação. E quando nós cooperamos, o trabalho ele é muito mais visto e engrandecido entre nós. Ele aparece muito mais, certo? Porque quando eu fico com inveja de você, quando eu fico disputando com você, quando eu fico às vezes olhando e competindo com você, eu deixo de fazer aquilo que é meu dever. Quando você fica competindo comigo, você deixa de realizar aquilo que é o seu dever. Certo? Então você deve fazer o seu trabalho. Sem aquela questão de, poxa, mas o meu é insignificante, do meu irmão que tem valor. Olha o do meu irmão, olha como o irmão é valorizado. O meu trabalho nem é visto, o pastor nem fala, a pastora nem comenta. Eu passo despercebido. Engano seu, porque Paulo disse, os membros que muitas vezes, na verdade, são vistos como os inferiores, os que não são tão belos, esses são de maior honra. Esses são os grandes e os mais importantes, certo? Porque sem eles não haveria funcionamento perfeito, certo? Então vamos criar aqui dentro. O objetivo nosso em dar esse estudo não é que haja competição, mas sim que haja cooperação, que você descubra o seu dom e que você faça valer o seu dom. Essa é a nossa intenção, tá? Que você trabalhe, que você faça a sua parte. Quero falar agora de um assunto muito importante que diz respeito sobre as fraudes que nós temos visto por aí, né? Porque nós sabemos pela palavra que os dons, eles podem ser fraudados por Satanás. Isso é bíblico. E nós vamos ver um pouco sobre isso. E nós vamos nessa noite falar sobre a regulamentação que Paulo determinou acerca dos dons, principalmente o dom de línguas. Mas nós vamos falar sobre geral, a regulamentação sobre o uso dos dons. Mas antes vamos ver umas passagens que falam sobre esse trabalho de Satanás, que é de fraudar, enganar, né, muitos na igreja e no corpo de Cristo com relação aos dons. Vamos lá em 2 Coríntios, Edson, no capítulo 11, eu vou abrir também aqui para acompanhar, 2 Coríntios 11, versos 13 ao 15. 2 Coríntios 11, dos versos 13, 14 e 15. Pode ler. Deixa todo mundo achar. Vamos esperar um pouquinho, tem páginas ainda sendo passadas aí. 1 Coríntios 11, ou 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 11, versos 13, 14 e 15. Achou? Pode ler. Esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. Espera aí só um pouquinho. Estão vendo o que Paulo está dizendo? Ele chama esses homens de apóstolos, só que ele fala que eles são falsos apóstolos. E não certo? É de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. Então veja que Paulo fala aqui sobre apóstolos falsos, obreiros fraudulentos. Olha só, ele fala aqui no 14, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele diz no 15, que os ministros de Satanás são ministros que se transformam em ministros de justiça. Para que tudo isso? Por que eles fazem isso? Porque Satanás trabalha dessa forma, senão para confundir. Senão para fazer com que muitos dentro do corpo de Cristo se confundem, se percam, deixam de olhar para aquilo que é verdadeiro e começam a observar aquilo que é falso. Isso nós temos visto. O falso está aí. E como que você
consegue descobrir a diferença do falso e do verdadeiro? Você sabe? Tem uma técnica. Como você descobre o falso? Conhecendo o verdadeiro. Por isso que nós estamos falando aqui sobre isso. Conhecendo o verdadeiro. Pergunta para uma pessoa que trabalha no banco. Temos um irmão aqui que trabalha no banco. De tanto eles terem contato com aquilo que é verdadeiro, só deles colocarem a mão numa nota falsa, eles já conseguem perceber que aquilo não é verdadeiro, que aquilo é falso. Então o contato, o tato, o estar familiarizado com aquilo que é verdadeiro, por isso que nós temos de adquirir o conhecimento. Jesus disse: errais porque vocês não conhecem as Escrituras. Se vocês conhecessem as Escrituras, vocês não errariam, não seriam enganados. Então procure conhecer o que é verdadeiro. Procure conhecer os verdadeiros apóstolos, né? Procure conhecer os verdadeiros ministros. Ó, canjinha aí, ministro. A palavra ministro, alguém quer falar sobre isso? O que você entende por ministro? Ministro é aquele senhor que senta aqui de terno, gravata e que fica... Para muitos esse é o ministro. Sai pisando sobre todo mundo. Para muitos esse é o ministro. Você sabe o significado da palavra ministro? Ministro é aquele que serve. Ministrar é servir. Então ministro é aquele que deve estar na posição que Cristo demonstrou quando ele cingiu-se da toalha, pegou a bacia e foi lavar os pés. Aquilo era ministrar. Jesus estava fazendo um papel de ministro naquela hora. É que nós deturpamos, nós torcemos as coisas. E a gente acha que ministros são os engravatados, aqueles que andam em carrões, aqueles que andam de jato para lá e para cima e para baixo, né? Esses são os ministros. Não estou falando da República, estou falando do Evangelho, né? Apóstolos são esses que detêm aí grandes igrejas, megas igrejas, poderosas igrejas, que têm seus carros de luxo, seus jatos particulares. Eles até colocam aí a revista, está aí para todo mundo ver, a disputa entre eles. Eles são apóstolos. Se intitulam apóstolos, mas na verdade não são apóstolos. Podem ser apóstolos fraudulentos, mas não são. Biblicamente nós vemos que não são. Então a gente precisa entender que existem os ministros de Satanás, existem os obreiros do diabo, existem os apóstolos que são fraudulentos, que não são verdadeiros. E vamos tentar nessa noite abrir os seus olhos para que você possa entender. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 29 e 30. Atos, capítulo 20, versos 29 e 30. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Pode ler, Edson. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio, e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas distorcidas, para atrair os discípulos para si. Ele disse, eu sei. Ele não estava enganado, como nós muitas vezes nos enganamos. Ele disse, eu sei, ele disse, que depois da minha partida, virão atrás de mim lobos vorazes. O que é o lobo? Jesus disse que o lobo é aquele que não entra pela porta, mas entra pelo fundo. É o ladrão, o salteador. Então, esse é os homens que vêm para destruir e para perverter as coisas santas do Senhor. E o que ele diz? Que eles conseguirão levar discípulos e arrastar discípulos atrás deles. Temos visto isso ou não? Claro que temos. Temos visto isso. Certo? E como é que eles fazem isso?
Pelos dons. Eu já vi tanta coisa, irmão. Eu já vi tanta coisa. Gente em pecado, fazendo coisas que você fala, não acredito. Alguns em adultério, fazendo coisas incríveis. Você diz, eu não acredito, como é que consegue? Não podemos esquecer que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Que ele tem os seus ministros que trabalham para ele. E que nós precisamos estar atentos quanto a isso. Certo? Vamos ler mais um, para nós entrarmos nesse assunto de 1 Coríntios 14. Então eu quero que você vá lá em 1 João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, capítulo 4, o verso 1 e 2. O título é Os Falsos Profetas e os Verdadeiros Crentes. Veja aí o que diz 1 João, capítulo 4, verso 1 e 2. Por favor, Edson, leia para nós. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim, conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Então, qual é a recomendação do apóstolo? É que a gente não creia em qualquer espírito que saia por aí. Pelo contrário, devemos provar os espíritos. Provai os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, se eles são de Deus. Certo? Então nós precisamos, em se tratando de dons, isso é muito importante. O que eu falei para você semana passada? Que existe, na verdade, o quê? 2 senhores, que agem com força sobre a vida das pessoas. Um é o Espírito de Deus, e o outro, o Espírito das trevas. E nós precisamos julgar à luz da palavra de Deus, para ver qual força está por trás daquilo. O que está por trás daquela operação? Vamos lá, então, vamos entrar um pouco mais profundo nisso daí, e vamos ver aquilo que Paulo nos ensina, quais são os princípios que ele quer nos passar. Eu quero que você vá lá em 1 Coríntios 14, e aí, Edson, eu vou dizendo para você os versos que você vai ler, e nós então vamos olhar e observar aquilo que cada verso diz. Pode ler, Edson, o verso 4, o verso 5 e depois o verso 12. 1 Coríntios 14, versos 4, 5 e depois o 12. Pode ler. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. O que você observou aí? Qual é o propósito principal dos dons? Pode falar. Edificar a igreja. Observou? Então, vamos olhar diante daquilo que nós temos visto hoje. O que nós temos visto hoje? Se tratando de manifestações espirituais, manifestações dos dons espirituais, tem edificado a igreja? O que nós temos visto hoje, senão aberrações? Está aí para todo mundo ver. Depois que inventaram a internet, você vê cada coisa que você não acredita. Se não estivesse ali, você não acreditava. Se não tivesse sendo visto pelos teus olhos, você duvidaria. Eu já vi muita coisa, mas o que eu tenho visto ultrapassa aquilo que antigamente eu cheguei a olhar e ver.
Nós vemos a unção do riso, a unção do caicai, não é? Agora tem a unção do peão do baú. Conhece a unção do peão do baú? Eles começam a rodar assim, ó. Vai rodando. Eu nunca serviria para fazer isso, porque eu tenho uma labirintite violenta. Então, se eu já caía ali mesmo, ficava ali prostrado mesmo. Esse daí, para mim, esse não serve. Mas será que isso edifica o corpo de Cristo? Será que isso traz edificação para o corpo? Ficar vendo as pessoas manifestando ou manifestarem essas coisas que eles julgam ser manifestações do Espírito. Será que isso, à luz da Bíblia, é uma manifestação espiritual? Será que isso vem da parte do Espírito? Nós lemos, Paulo está dizendo que a manifestação dos dons tem um objetivo, um propósito: a edificação do corpo de Cristo. Eu me lembro quando eu era solteiro, nós tínhamos e cultivamos um hábito entre nós. Juliano está aqui, do nosso tempo, Adriana do nosso tempo. Nós dizíamos assim: isso edifica? Isso edifica? Isso deveria ser perguntado. Isso deveria ser um hábito. Será que isso edifica? Quando você se deparar com qualquer coisa, com qualquer manifestação, veja se aquilo edifica o corpo, ou se aquilo traz, na verdade, dúvida, ou se aquilo traz zombaria. Porque se não trouxer edificação, isso pode ser manifestação carnal, ou pode ser manifestação demoníaca. Pode ser a carne se manifestando, e pode ser uma manifestação demoníaca. E eu não posso aceitar isso, jamais. Então, à luz daquilo que Paulo diz, é importante que aquilo que se manifeste traga o quê? Edificação. Segundo, veja aí o verso 20. O Edson vai ler o verso 20. Fica com a Bíblia aberta em 1 Coríntios 14. Irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Então Paulo está falando aí sobre a importância do intelecto. Eu não posso desprezar o intelecto. A razão, a mente, o raciocínio. Eu não posso. É uma coisa, Nicodemos, ele diz assim, que Jesus morreu para tirar os nossos pecados e não nossa inteligência. É verdade. Jesus não morreu para tirar a sua inteligência, mas sim o seu pecado. Então seja inteligente. Seja inteligente. Não é pecado você pôr em dúvida, não é pecado você questionar, não é pecado você investigar. Pelo contrário, a Bíblia ordena, recomenda que nós façamos isso, que a gente use um pouco do nosso raciocínio. É tão simples. Se você raciocinar um pouco, você vai ver que esse negócio de subir pelas paredes, unção da aranha, unção da lagartixa, unção do urso, unção do leão, isso é um absurdo. Se você usar um pouco da lógica, da inteligência, você vai ver que isso é uma aberração. É uma aberração, irmãos. Então pensa um pouco. Todas as vezes quando você deparar com isso, seja racional. Certo? Aí que muitas vezes os pentecostais são criticados. Aí que os pentecostais, na verdade, são pegos, porque eles são emocionais demais. Não devemos ser só emocionais. Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento. Não devemos somente crescer
desequilibrado na graça, mas devemos crescer também no conhecimento, devemos crescer no intelecto, devemos ser pessoas inteligentes, devemos saber julgar as coisas, olhar se aquilo está correto ou não, se aquilo está certo ou não. É o que Paulo está dizendo. Não sejamos como meninos, mas sejamos maduros, sejamos homens. Vamos ver o verso 23. Se, pois, toda a igreja se reunir num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Então, o que Paulo está dizendo? Que nós precisamos, num culto, levar em consideração as outras pessoas que vêm visitar, que vêm conhecer o trabalho. Nós precisamos entender que se essas pessoas se depararem com essas coisas, rugido, sabe, gritos, o que as pessoas vão dizer? Estão loucos. Estão loucos. Então nós precisamos controlar, sermos controlados. Temos que ter esse termômetro, né? Temos que ter aí, alcançar uma temperatura, agirmos como termostato e pararmos naquilo dali. Nivelarmos aquilo dali e controlarmos aquilo dali. Eu já fui em culto que não acabou o culto. O pregador não pregou. Por quê? Começou, sabe, aquele monte de gente gritar. O pregador também começou a gritar, caiu no chão. Outro foi lá, pegou o microfone, dali meia hora e disse: ó, não tem mais culto hoje. O pregador está aí, ó, jogado no chão. Então Deus falou para todo mundo ir embora, porque hoje não tem palavra. Isso é um absurdo, irmão. Isso em Rio Preto. Houve caso aqui do pastor cair e ficar na unção do riso e não acordar, ficar rindo. E o povo ia embora. O povo que veio faminto para receber a palavra, foi embora. Que isso? Isso não pode acontecer. Veja o verso de número 26, 28 e 40, Edson. Irmãos, que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação, tudo deve ser feito visando a edificação. Mas, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Mas, se for dada uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se o primeiro. O que você observou aí? Vou te fazer uma pergunta, você responde. Um culto que não tem ordem e decência é dirigido pelo Espírito Santo? Claro que não. O que não é ter ordem e não ter decência no culto? É todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo. Já viu isso? As pessoas que elas querem mostrar aquilo que elas têm, aquilo que elas receberam de Deus. Então é aquela competição que nós falamos. Aí todos começam a fazer tudo na mesma hora. Isso é desordem. Isso é desorganização. Então Paulo está instruindo para que no culto haja ordem e decência. Tenha tudo controle. Agora é hora disso, agora é hora daquilo. Uma vez eu estava, isso bem lá no meu começo, lá em Barbosa, quando eu tinha 18, 19 anos. Eu me lembro que nós estávamos promovendo um culto lá, chamamos as igrejas para participar, e aí veio aqueles irmãos, né? E os outros pastores para a minha igreja lá, e quando eu comecei a palavra, eis que levantou lá um profeta lá.
E o profeta queria pregar no meu lugar, né? E eu falei para ele, irmão, agora é hora da palavra, né? Agora é hora da palavra. Então o irmão se cale, sente-se. Se o irmão não quiser ouvir a palavra, pode ir para fora, mas os outros estão aqui para ouvir a palavra. Eu acho que tudo tem que ter ordem. Eu acho que tudo, se tratando das coisas de Deus, tem que ter decência. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, né? Essa coisa que a gente vê por aí, que um levanta, o outro levanta, o outro levanta, o outro levanta, o outro levanta, e aí vai aquela coisa, vai tomando tempo, e você vai percebendo que aquilo se torna uma bagunça. Não é um culto, é uma bagunça. Então tem que ter ordem, tem que ter horário para tudo, certo? Tem que ter tempo para tudo, momento para tudo. É o que Paulo está dizendo. Nós precisamos entender. Paulo está dizendo, aquele que ore, aquele que cante, aquele que tem um salmo, faça na devida hora, no devido momento do culto. Por que a gente faz o culto assim? Tem o louvor, depois tem a palavra. Agora, isso não pode ser uma regra. Existem dias que você já participou aqui, que houve exceções. Houve dias aqui que a pastora disse, olha, tá bom o cântico, tá bom, vamos ouvir a palavra, um cântico só, às vezes nem cantou, já trouxe a palavra. É ordem, tem que ter. Agora imagine eu falando aqui e eles tocando ali. Eu ia atrapalhá-los e eles iriam me atrapalhar. Isso é uma competição, não é uma cooperação. Isso é uma desordem e não uma coisa que tem ordem. Então as coisas de Deus, elas devem ter ordem e decência. Deve ser tudo feito dentro de um tempo e de um momento certo. Quem tem salmos, quem tem orações, quem tem cânticos, mas tudo dentro de um momento. Não aquela bagunça toda, certo? Veja o verso 32. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas. É porque as pessoas muitas vezes dizem, mas como que eu vou fazer se é o espírito que está me levando a fazer isso? Eu sou impulsionado, eu sou tomado pelo espírito, e quando eu vejo eu já... mas Paulo está dizendo que o espírito do profeta está sujeito a ele. Entendeu? Tem que ter controle. Tem que ter controle. Eu tenho que ter aqui o meu medidor, eu tenho que ter o meu termostato ligado. Quando eu vejo que a coisa está indo, eu tenho que parar, porque o espírito está sujeito ao profeta, não é o contrário, certo? Então, eu sei a hora de começar e sei a hora de parar. Entendeu? Não adianta nós darmos vazão para o Espírito, então vamos dar vazão para o Espírito, porque o problema é que o Espírito para de falar e começa a falar o homem. O problema em se dar vazão é que o Espírito para e aí começa a falar a carne. O Espírito deixa de falar e começa a falar sei lá o quê. Outro Espírito que não seja o Espírito de Deus. Então não pode. Certo? Então o Espírito está sujeito. Aquilo que nós falamos sobre julgamento, vamos ver o que a palavra de Deus diz no verso 29, Edson. E depois eu quero que você vá lá em João 7:24. Veja o verso 29 para a gente. Pode ler. Que 2 ou 3 profetas falem e aos outros julguem o que foi dito. Que 2 profetas falem e outros julguem o que foi dito. Agora vamos lá em João 7:24. João 7:24. Não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. Certo? Então, Jesus está proibindo o julgamento? Não está proibindo o julgamento.
Quando ele disse, não julgueis para que não sejais julgados. Ele não está proibindo o julgamento. Aqui no verso 24, ele não está proibindo o julgamento. Está dizendo, não julgueis segundo a aparência. E quando ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, também ele está se referindo à aparência. Porque se você ler o contexto, logo ele vai dizer, você tem que primeiro tirar a trave do teu olho, para depois mexer no cisco do olho do seu irmão. Ele não está falando que não pode, que é proibido julgar. Ele está dizendo, primeiro conserta aquilo que é errado na tua vida. Depois que você consertou o que está errado na sua vida, aí você então pode falar com o teu irmão. Ele está colocando parâmetros, ele está colocando ali regulamentação nos nossos julgamentos. Certo? Aqui ele está dizendo, não julgue segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Qual é a justiça? A palavra. É segundo a palavra. Tá? Vê lá, Edson, 2 Coríntios 2, 1 Coríntios 2,15. 1 Coríntios 2,15. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Então, você é espiritual? Quem é espiritual? Aquele que sabe discernir, aquele que sabe ver as falsificações. Então, quem é o espiritual, senão aquele que enxerga as falsificações que tem no culto? Quem é o espiritual, senão aquele que consegue ver, discernir, julgar correto dentro dos parâmetros bíblicos, dentro da palavra de Deus? Esse é o homem espiritual. Espiritual não é aquele que sai falando em línguas e fala, não. Espiritual é aquele que pondera, que julga, que discerne tudo, que olha e vê e consegue enxergar falsificações. E diz, isso não pode ser de Deus. Esse é o homem espiritual. Veja como é errado o nosso jeito de ver. As pessoas têm como espiritual aqueles que vêm na frente, que fazem suas apresentações, que oram alto, que falam em línguas, cantam em línguas e fazem tudo. Não, a Bíblia está dizendo que o homem espiritual não é esse. A Bíblia está dizendo que o homem espiritual é aquele que discerne todas as coisas. É aquele que compara à luz das Escrituras. É aquele que julga de acordo com aquilo que está na Bíblia. Esse é o homem espiritual. Então, que sejamos homens espirituais. Que sejamos adultos e não meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa nos arrasta. Quando eu me lembro, quando eu fazia parte de um movimento e existia uma profeta lá, e essa profeta profetizava para todo mundo. Sabe aquela questão de que a profeta tem que ter obrigação, ela se vê na obrigação de profetizar e de ter uma palavra para todo mundo? Você já viu isso? Então fazia uma fila que ia daqui no banheiro ou mais. E cada um que vinha, ela tinha uma palavra. Deus tem que falar com todo mundo? Deus tem que ter uma palavra para todo mundo que está aqui? Que é isso, irmão? Isso é agradar o homem. Isso é querer agradar o homem. E o mais incrível é que eu ficava observando, fui acho que umas 2 vezes só, depois disse para o presidente, falei, estou fora, isso aí não é de Deus não. E eu vi isso, as pessoas diziam assim, olha o que ela falou para mim, eu gravei. Eu mostrava para o outro, escuta aqui, ó. Aí o outro ouvia, nossa, olha que coisa. E sempre é a mesma coisa, eu te vi debaixo daquela árvore, você vai viajar aos 4 cantos da terra, você vai subir em avião.
cada coisa. Então, saiba discernir, saiba julgar, para que você evite falsificações. Para terminarmos sobre esse assunto, verso 37 de 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, 37. Pode ler, Edson. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Aí, o que ele quer dizer com isso? Que o camarada lá que se diz espiritual, que se diz profeta, ele deve reconhecer os mandamentos do Senhor. Sabe o que isso significa? Que ele deve ter a Bíblia como regra de fé, de prática e de conduta. Certo? E isso para mim, para você, significa que nós devemos testar todos os dons e todas as manifestações à luz das Escrituras, para ver se está em harmonia com os ensinamentos de Jesus, dos profetas, para ver se está de acordo com aquilo que os apóstolos ensinaram. Eu tenho que julgar à luz das Escrituras, certo? E se aquilo não tiver de acordo, em harmonia, rejeito, irmão. O que nós temos visto muito aí é aquilo que Jesus disse sobre os fariseus, os escribas, que tinham tradições. Então nós temos visto tradições. Não confunda tradições com mandamentos, com doutrina. Era tradição de alguns escribas não darem suas ofertas, porque eles diziam: isso daqui é guardado para os meus pais. E eles então se esquivavam das suas ofertas. Mas Jesus disse: isso é tradição. Isso é tradição. Ou ao contrário, o ensinamento é ao contrário. Não, eu falei o contrário aí, volta a fita. Não ajudar os pais e com o pretexto de que a oferta que eles dariam para o pai era para o Senhor. Ao contrário, eles diziam: não, isso é do Senhor, eu não posso dar para o meu pai. Jesus disse: não, vocês estão fazendo uma prática que está acima de um mandamento, que é honrar o teu pai e tua mãe. Então vocês devem honrar o seu pai e sua mãe. Então, nós precisamos entender que uma tradição, que um costume, não deve ultrapassar um mandamento, não deve ultrapassar uma regra, não deve ultrapassar o limite que Deus estabeleceu. Então, eu devo olhar, está em harmonia com a palavra? Não, então, o que é isso? Tradição. O que é isso? Costume. Quando vier falar para você, diz: espera só um pouquinho, que eu vou ver se está na palavra. Quando vierem falar para você, quando vierem dizer qualquer coisa para você, fala: espera aí que eu vou consultar essa palavra. Se não tiver como essa palavra diz, não, pode ser qualquer um. Pode ser o maior pastor, a maior pastora, não interessa. O que vai além da palavra, estou fora. O que não está aqui, estou fora. Você já viu aqui um rugido de leão? Você já viu aqui o caicai? Você já viu aqui os gritos? Não. Se bem que você olha e vê. Por exemplo, Ezequiel se prostrou e caiu. Daniel caiu. Só que quando se levantaram, essas pessoas caem, continuam as mesmas. Continuam os seus pecados, os seus erros. Se não acontecer nada, então não é de Deus. Se não muda, não é de Deus. As pessoas estão aí. As mesmas. É uma prova de que não é de Deus.
Vamos entrar em outro assunto, que eu queria falar também um pouco sobre como você pode descobrir os seus dons. Por que isso é importante? Porque 80% das pessoas dentro da igreja não sabem qual o seu dom. É um número muito grande. Você conhece o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Tem interesse em saber? Quer saber? É importante. Por quê? Porque você aprendeu semana passada que nós seremos cobrados. Nós seremos julgados. Então nós precisamos saber e envolvermos com o dom e praticarmos aquilo que o Senhor entregou para nós, para que nós possamos então no dia do julgamento estarmos preparados para responder, segundo aquilo que Ele nos pedir. Primeira coisa, primeiro passo para que você conheça e saiba qual é o seu dom, você precisa colocar-se diante de Deus em oração. Esse é o requisito número 1. Para que você conheça e saiba qual é o seu dom, você precisa saber que isso é um processo, que não é algo que você fica sabendo de um dia para o outro. Mas é um caminhar, é um processo, é um andar, delonga tempo. Horas gastas em oração, em clamor diante de Deus. Existem pessoas que não oram sobre o dom que elas têm, e não questionam, e não perguntam, e não falam com o Senhor: Senhor, qual é o meu dom? Qual é o dom que o Senhor me deu? Não sei se um bloqueio, não sei porquê. Algumas pessoas, elas evitam orar sobre isso. Você já orou sobre isso? Quem aqui já orou pedindo para o Senhor mostrar para Ele qual é o seu dom? Você já fez isso? Especificamente, Senhor, me revela, mostra qual é o meu dom. Você já orou assim? Por que não? Se já, parabéns, você está no caminho, você está no processo, isso faz parte do processo. Se não, talvez porque você, não sei, tem algum trauma, ou talvez você não quer envolvimento. É melhor eu não saber, porque se eu souber qual é o meu dom, eu teria que trabalhar. Por incrível que pareça, existem pessoas que pensam assim: eu não tenho interesse em conhecer o meu dom, porque está bom do jeito que está, as pessoas estão trabalhando aí, eu não quero me envolver com a igreja. Isso eu já ouvi. Eu já ouvi pessoas chegarem na igreja, entrarem na minha sala e falarem assim para mim: pastor, eu estou vindo para cá, mas eu queria dizer para o senhor, eu não quero me envolver. Tudo bem para o senhor? Tranquilo, irmão, fica sossegado. Eu não sou o senhor da seara, eu não sou dono de nada, não é para mim que você tem que prestar conta. Fica sossegado, irmão, tranquilo. Por que as pessoas têm medo de trabalhos, de serviços? Por que as pessoas têm medo de se envolver com as coisas de Deus? Medo da responsabilidade? Medo de não fazer da maneira correta, do jeito certo? Então, se você ainda não orou, você deve orar. E você não deve só orar pelo seu dom, mas você deve orar de tal forma que o seu coração esteja aberto para outras oportunidades que Deus talvez queira colocar diante de você. Orar como Isaías orou: Senhor, eis-me aqui, se dispondo, dizendo: Senhor, eu estou pronto para o Senhor me usar. Aquilo que nós cantamos, como eu disse esses dias, nós nos acostumamos a cantar nossas mentiras. Já viu aí? Quanta mentira que nós cantamos ali? Como um farol que brilha à noite, como flecha sobre as águas, ponte sobre as águas, né? A gente acostuma a cantar. Pode me usar, Senhor, eu sou teu. Usa-me, manda-me para onde o Senhor quiser.
Irmão, tem hora que eu não canto não, você pode olhar aí que eu fico de boca fechada, só olhando. Vou contar uma coisa que eu... Cuidado, irmão. Nossas canções são orações. E se você diz, pode me usar, Senhor, da maneira que tu queres. Você realmente está disposto a isso? Então coloque-se diante de Deus em oração. Segunda coisa, esteja disposto a colocar os seus dons em prática. Ou seja, não é importante só você estar interessado, o mais importante é você estar disposto. O estar disposto é mais importante do que o estar interessado. Porque tem gente que tem interesse, mas não está disposto. Eu quero só saber. Mas você quer saber para quê? Por quê? Você tem intenção em usar? Você tem intenção em trabalhar? Você tem intenção em se envolver? Você tem intenção? Não. Eu só quero saber qual é o meu dom. Então é melhor que você não saiba. Então tenha, na verdade, meu irmão, disposição. Certo? Você tem que ter motivação para fazer aquilo que o Senhor mostrar para você e direcionar você. Se eu não tenho motivação, então eu não vou saber qual é o meu dom, não me interessa. Não me interessa. Só busque saber, só busque orar, se você está disposto, se você está disponível, se você quer trabalhar, se você quer se envolver. Eu disse semana passada, dom é chamado de Deus para o serviço. Aprendeu? Não, vou falar de novo. Dom é um chamado de Deus para o serviço. Então, para que eu vou saber o meu dom? Para que eu quero saber se eu tenho um dom, se eu não quero trabalhar, se eu não quero... Então, deixa como está. Deixa como está. Aí quando você chegar lá em cima, aí você, no dia do tribunal, no dia do acerto de contas, então você senta e você então conversa lá e você apresenta as suas desculpas. Certo? Ó, Senhor, eu não quis porque eu não queria me envolver, eu na verdade não tinha interesse nenhum, porque eu não estava disposto mesmo, então, amém. Terceira coisa que é importante para que você saiba e conheça qual é o seu dom, é que você deve se informar a respeito dos dons. Ou seja, é isso que você está fazendo agora. Antes de você saber qual é o seu dom, saiba quais são os dons. Conheça os dons. Mergulhe nos dons, no conhecimento, procure saber quantos dons são, quais são os dons. Tudo sobre dom. Tem bons livros sobre isso? Tem. Esse livro que eu estou aqui usando mesmo é um deles, um livro muito bom. Existe um do Billy Graham, o Espírito Santo, muito bom. Mas o melhor de todos ainda é a palavra de Deus, essa palavra. É o melhor livro. Mergulhe aqui, saiba, procure informações, procure uma pessoa que tenha dom, fale com ela, procure saber, procure se interessar, interagir, conhecer, busque conhecimento acerca dos dons. Porque também, se você não tiver interesse, se você não tiver, a falta de informação é terrível, irmão. Então procure saber. Quarto, descubra o que lhe dá satisfação. Isso é importante. Sabe quando você vai conhecer e saber qual é o seu dom? Quando você perceber e saber aquilo que te dá satisfação em fazer. Você sabe o que te dá satisfação em fazer na igreja?
Sabe ou não? Já descobriu? Tem gente que eu sei que já descobriu. Satisfação. Não é um peso, não é um fardo. Quando eu faço aquilo que é o meu dom, isso me traz satisfação. Certo? Isso traz para mim, poxa, alegria. Isso me traz contentamento. E eu faço com muito mais esmero, com muito mais dedicação. Eu me lanço. Eu não meço esforços. Eu vou, não tem hora. Você vê Jesus, por exemplo, ele estava... você vai dizer, mas Jesus era Jesus. Não, Jesus era 100% homem, 100% Deus. E quando os homens falavam para ele, os apóstolos diziam: mestre, despede a multidão, já é muito tarde. Não, ele amava aquilo. Jesus amava, era a paixão dele. A paixão de Jesus chamava pessoas. Ele era apaixonado pelas pessoas. Até hoje ele é, né? Mas ele era apaixonado. Foi isso que fez ele ir lá meio-dia conversar com aquela mulher samaritana. E ficar lá no poço sentado esperando aquela mulher chegar. Ele era apaixonado pelas pessoas. E tudo que ele fazia não pesava. Mesmo quando ele estava cansado, chegava aquela multidão, a Bíblia diz que ele largava o descanso e ia atender todas as pessoas. E a Bíblia diz que todas as pessoas, eles eram atendidas por ele. Todas eram atendidas pelo Senhor. Jesus nunca dispensou ninguém. Jesus nunca mandou alguém embora. Não. Descubra aquilo que te dá satisfação. Entendeu? Aí eu gosto de dar aula, mas olha, eu não aguento aquelas crianças, então para com isso. Então não dá aula não. Para de dar aula. Eu já disse que eu não consigo, né? Eu gosto do louvor, eu faço parte do louvor, o meu talento é tocar, mas eu não suporto os ensaios. Então, irmão, você está no lugar errado. Você gosta de aparecer, você gosta... É um fardo para mim, não, é uma bênção, é uma satisfação, é um prazer. Então procure saber aquilo que te dá satisfação, aquilo que enche o teu coração de alegria. Agora saiba que mesmo assim a sua satisfação às vezes vai levar você a ter certos picos que a gente chama de crises. Claro, isso é normal. Vai ter um momento que você vai querer jogar tudo, largar tudo, parar com tudo. Isso já aconteceu comigo. Dá uma vontade, eu quero largar tudo, abandonar tudo. Isso é normal. Elias passou por isso. Nós passamos por crises na vida. Entendeu? Mas não confunda as coisas. Você pode, por causa do cansaço, por causa do seu esgotamento, passar por crises, e naquele momento de crise você ter aquela vontade louca de largar, abandonar, deixar tudo. Não. Mas não significa que isso não é o seu dom. Significa que você precisa parar um pouco. Reabastecer, recarregar suas baterias, voltar tranquilo. Mas faça o que te dê satisfação. Já sabe o que te dá satisfação na igreja? Não descobriu ainda? Procure saber. Quinto, experimente o mais que você puder. O que é isso, pastor? Irmão, tem gente que está querendo saber qual é o dom dele, mas ele não experimenta. Ele tem medo de experimentar. Experimente tudo que você puder. Eu já tentei cantar, já tentei tocar, o que mais? Já tentei de tudo. Cheguei numa conclusão que o que eu gosto
é fazer isso que eu estou fazendo. O que eu gosto é ensinar. É o que eu gosto. Está em mim. É o meu prazer. Entendeu? Mas eu não tive medo. Você não pode ter medo. Você tem que tentar de tudo. Tente de tudo. Tente uma coisa, outra. Experimente as coisas. Não tenha medo de experimentar. Porque é só experimentando. É só fazer dessa prova. É só você fazendo esse teste que você vai saber. Entendeu? Então faça testes. Prove, tanto que você puder. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Oportunidade está aí para todos, irmãos. Quem disse que você precisa de um microfone como esse para ter oportunidade? Sabe como eu comecei? Muito tempo atrás. Em 81, 82, eu fazia culto no São Jorge, na Vila Maior, lá, aqueles bandos lá que estavam começando. Ninguém ia lá com caixa de som, não. Eu ia lá, parava na esquina de uma casa, batia nas casas e dizia: ó, tem alguém doente aí? 16 anos. Tem alguém doente aí? Leva ali na esquina que eu vou cantar ali, nós vamos pregar e nós vamos orar. E era assim, irmão. E caía endemoniado da rua, e era um trem. Ah, beleza. Minhas oportunidades. Eu provei de tudo. Já fiz de tudo. Fiz de tudo. Você tem que testar, você tem que provar. Até você saber aonde você realmente tem prazer. Você já fez isso? Não? Então não perca mais tempo, faça isso. Estou esperando isso. Se eu estou, imagina Deus. 6º passo: avalie de maneira honesta a sua eficiência. Esse é forte, esse é bom. Avaliar de uma maneira honesta a eficiência. Por quê? Porque tem gente que acha que tem o dom do evangelismo. Eu sou evangelista. Meu negócio é falar de Jesus. Eu falo, eu gosto de falar. Mas você já avaliou a sua eficiência como evangelista? Quantas almas você já ganhou para Jesus? Nenhuma. Mas você é evangelista? Você é evangelista? Você não ganhou alma para Jesus ainda? Então avalie-se de acordo com seus frutos, aquilo que você conseguiu. Ah, mas o meu consolo é Noé, que pregou 120 anos e não ganhou uma alma. Hipócrita. Tem desculpa para tudo, né? Então, avalie-se de acordo com aquilo que você tem visto no seu empenho, no seu ministério, no seu trabalho, no seu dom. Se você, meu irmão, é alguém que não tem visto fruto no seu envolvimento com alguma área ministerial, com algum dom, você vê que aquilo não está rendendo nada, que você não teve resultado nenhum, ou que o resultado foi mínimo, então duvide ou ponha em dúvida se de verdade aquele é o seu dom. Seja sincero com você mesmo, porque muitas vezes você pode estar equivocado. Por quê? Porque na verdade os resultados é que na verdade apontarão de verdade para o seu dom. Os resultados daquilo que você tem feito apontarão, mostrarão, revelarão os seus dons. Então esteja de olho nos resultados. Certo? É isso que você precisa entender. Eu sou um bom conselheiro. Ah, é? Quem que você aconselhou e que realmente teve resultado? Mudou. Aí você vai ver se você tem bom conselho. Se você é ajudador. Quem você ajudou de verdade? Que mudou? Faça uma avaliação. Avalie-se. Certo? Faça o teste.
Confronte. Isso chama confrontação. Confronte-se, sente-se, pega lá uma caneta, um papel, diz: eu vou fazer agora um levantamento daquilo que eu tenho feito no meu ministério. Eu cheguei numa conclusão que eu sou uma negação nessa área, eu vou tentar outra porque não dá. Amém. Para terminar, porque o tempo já estourou, busque a opinião de outras pessoas. É muito importante você conversar com as outras pessoas dentro da igreja. Porque talvez só você acha que você tem aquele dom. Mas todo mundo está vendo que você não tem aquele dom. Então converse com as pessoas. Pergunte para as pessoas. Procure saber quem é que tem aquele dom que aparentemente você acha que você tem. Chega para ela e diz: olha, eu tenho visto que você é um mestre. E o que você pode falar sobre isso comigo? Você acha que eu tenho isso? Você acha que eu sou o mestre? Converse. Fale com as pessoas. Procure saber a opinião de outras pessoas. Esteja aberto para as opiniões que as outras pessoas vão dar. Não vai ficar chateado. Não vai ficar zangado porque alguém vai dizer para você: irmão, sinto muito, mas não dá. Entendeu? Existem pessoas que realmente não dá. Eu me lembro, eu judiava, irmão. Eu era terrível. Eu já fui um pastor terrível. Eu judiava. Eu me lembro no começo do ministério que eu sentava lá atrás, irmão, no dia de sábado, e ficava lá atrás. Onde o Jair está lá, Jair? E eu mandava o povo cantar aqui, o povo do louvor. E eu ficava avaliando um por um. Era ruim, eu falava: você aí, ó, pode sair, você canta muito mal, você está muito mal. Era terrível, irmão. Era terrível. Então não pode ser crítico. Eu era um crítico. Também não é assim. Então quando alguém for falar com você, quando alguém for perguntar para você, avalie com amor. Avalie com amor. Saiba falar. Tente direcionar, tente orientar, tente conduzir aquela pessoa. E eu dizia mesmo: pode descer daí, você canta muito mal, sai daí. Eu matava, acabava de matar aquela pessoa, a pessoa morria, saía de lá, descia da escada e ia embora. Para quê? A nossa função não é essa. Então, avalie o seu dom, converse com outras pessoas, vê se realmente a opinião das pessoas condiz com aquilo que você pensa. Olha, eu penso que eu sou um pastor, mas o que você acha? Infelizmente, você pode ser outra coisa na igreja, você pode ser talvez um diácono, você pode ser um adorador, mas pastor não dá. Por que não dá? Por causa disso, mas com amor. Amém?